Messias aguardado, Ele vem me buscar em breve. Em breve Jesus do céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Adoramos. Obrigada, Pai, que a Tua palavra nessa manhã fale conosco. Precisamos de Ti, Deus. Oh, aleluia. Precisamos ouvir a Tua voz. Necessitamos da Tua graça. Derrama da Tua presença. Oh, venha falar ao nosso coração. Diga, Senhor meu Deus, nessa manhã o meu coração está aberto. Eu quero ouvir a Sua voz, a Sua palavra, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, graça e paz. Amém? Cumprimente essa pessoa que está do seu lado. Diga graça e paz, meu amado. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Amém? Podem todos se assentar em nome de Jesus, tomar os seus assentos. Daqui a pouquinho nós vamos orar mais, buscar mais a Deus, cantar mais. Mas antes eu tenho a palavra de Deus para você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 4:25. Coloca na tradução corrigida, por gentileza. Provérbios 4:25 é o início da nossa mensagem. Provérbios capítulo 4, versículo de número 25. Diz assim: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Hoje nós precisamos aprender a enxergar algumas coisas. A Bíblia Sagrada diz que os nossos olhos precisam olhar direito, enxergar as coisas da maneira correta. Deus, Ele quer que nós venhamos a enxergar as coisas da maneira dEle e não da nossa maneira. Nós precisamos enxergar as coisas do jeito dEle e não dos nossos olhos naturais, e não da nossa maneira natural. Olha o que diz Mateus 6:22 na nova versão transformadora. Olha o que diz Mateus capítulo 6, versículo 22, na nova versão transformadora. Eu vou ler com vocês. Mateus capítulo 6, versículo de número 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. A Bíblia fala que a nossa forma de enxergar, ela ilumina toda a nossa vida. Quando você enxerga correto, a luz de Deus vem sobre a sua vida. Mas quando você enxerga as coisas de uma forma errada, as trevas, elas vêm sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Por isso hoje Deus, Ele diz que nós precisamos aprender a enxergar corretamente algumas coisas. Como nós temos enxergado as batalhas que vêm diante da nossa vida, como nós temos visto as lutas que vêm diante da nossa vida, como nós temos enxergado as situações que nos cercam. Davi, ele enxergava corretamente. Olha o que diz primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel,
capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 4 em diante. Diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e uma haste de lança era como órgão de tecelão, e o ferro da lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou as companhias de Israel, e disse-lhe: Para que ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim, e se ele puder pelejar e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejem. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então a Bíblia fala sobre um gigante chamado Golias, que aparece e desafia Israel. Quando Saul botou os olhos naquele homem grande, cheio de escudo, cheio de bronze, a Bíblia diz que Saul, que era o rei de Israel, teve medo. Todos os homens israelitas que estavam ali, quando olharam para o gigante, tiveram medo. Eles enxergavam Golias como a morte certa. Eles enxergavam Golias como alguém que iria matá-los. Quem que vai lutar com Golias? Quem que vai lá contra aquele homem? O próprio rei de Israel teve medo. Todos os homens do exército tiveram medo de enfrentar Golias, porque eles enxergaram Golias como a morte certa. Como você tem enxergado as batalhas que surgem na sua vida? Como você tem enxergado as lutas que se levantam contra você? Como você tem enxergado as adversidades que você tem enfrentado hoje? Como algo que vai te derrubar? Como algo que vai te destruir? Ou como algo que vai te promover? Como algo que vai te fazer passar para o próximo nível? Deus quer que venhamos a enxergar as coisas de forma direita. O Davi viu o mesmo gigante, mas a Bíblia diz que ele enxergou aquela situação de forma diferente. Olha o que diz o versículo de número 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, o Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu, pois está afrontando Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão o homem que ferir a este filisteu e tirar essa afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? O Davi, ele olhou aquela mesma situação. O Davi estava diante da mesma adversidade daqueles homens. Só que o Davi, ele enxergou Golias como uma oportunidade para ser promovido. Ele enxergou Golias como alguém que viraria uma chave e colocaria ele no próximo nível. Ele enxergou Golias como alguém que colocaria ele na rota do destino dele, porque Davi já tinha sido ungido. Ele enxergou Golias como alguém que colocaria ele no propósito dele. Como é que você tem enxergado as suas batalhas hoje? Como é que você tem
enxergado essa doença que se levantou contra você? Como é que você tem enxergado essa dificuldade financeira? Como é que você tem enxergado essa sua crise emocional? Como é que você tem enxergado as suas batalhas na família? Como algo que veio para te derrubar? Ou como uma oportunidade para se promover? Como uma oportunidade para Deus te levar para o próximo nível? Levante as suas mãos e diga: essa luta não vai me matar, ela vai virar minha chave, ela vai me levar para o próximo nível, ela vai me colocar dentro do meu propósito. Essa luta não vai te matar. Diga: não vai. Diga para a pessoa que está do seu lado: essa adversidade não vai te derrubar, você vai derrubar ela e vai entrar no próximo nível. O Davi então ele começou a falar: mas espera aí, o que o rei vai dar para quem venceu o gigante? Olha como Davi era. Ele sabia que ele tinha recebido uma unção, ele sabia que ele não queria continuar como está, e ele viu o Golias como uma oportunidade para ir lá e aparecer diante do rei. E a Bíblia diz que ele então aproveitou essa oportunidade. Querido, as batalhas, elas apenas aceleram o seu propósito. As lutas que você enfrenta hoje, Deus está acelerando, Ele está mudando você de marcha, Ele está te colocando no propósito certo, no destino certo. Deus não permite que venha uma luta para te derrubar, mas para te promover, para te acelerar, para fazer com que o propósito dele se cumpra na sua vida. Diga: eu creio. Diga: vai se cumprir, o propósito dele vai se cumprir na sua vida, na sua casa. Eu profetizo hoje, levante as suas mãos, essa luta não vai te derrubar, essa luta vai te acelerar, essa luta vai te colocar na sua rota, no seu destino, no seu propósito. Você está mudando de nível hoje, você está virando uma chave na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O Davi então passou a enxergar daquela forma, passa a enxergar. E o que aconteceu? 1 Samuel 18:2, olha o que diz: e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Ele passou a ser do exército do rei, se casou com a filha do rei e depois ele foi rei de Israel. Tudo porque ele enxergou numa luta, num Golias, num gigante, numa batalha, uma oportunidade para se promover. Enxergue, queridos, Deus está te colocando. Abra a Bíblia em Isaías capítulo 38, versículo 17. Eu quero ler com você na Nova Bíblia Viva, Isaías capítulo 38, versículo 17. Isaías 38, 17. Olha o que diz aqui: agora eu posso compreender que todo este sofrimento foi para o meu próprio bem. O Senhor me amou e me libertou da cova da destruição, e além disso, perdoou todos os meus pecados. Você precisa enxergar, compreender que tudo aquilo que você passa é para o seu próprio bem. Tudo aquilo que você está vivendo hoje é para o seu próprio bem. Você pode não estar entendendo nada, mas é para o seu próprio bem. Enxergue como se fosse para o seu próprio bem. Pastora, mas está difícil na minha vida financeira. É para o seu próprio bem. Pastora, mas na minha casa as coisas estão difíceis. Compreenda, é para o seu próprio bem. Pastora, meu coração está numa crise, eu não sei o que eu faço. É para o seu próprio bem. Pastora, a doença se levantou. É para o seu próprio bem. Estão falando mal de mim, estão me perseguindo. É para o seu próprio bem. Deus, Ele está convertendo toda maldição em bênção. Ele diz: é para o seu bem. Levante as mãos e diga: é para o meu próprio bem. Eu profetizo que a luta que você está enfrentando hoje, você vai compreender que Deus tem bem na sua vida. Deus tem bênçãos para você, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. É para o seu próprio bem. Ele enxergou. Ele estava na beira da morte, mas ele enxergou. Como você tem enxergado as coisas? Olhe direito, como nós vimos no começo da mensagem, para que você venha ter luz. Enxergue como uma oportunidade, como algo que vai ser para o seu bem. Segunda coisa que eu quero falar com vocês: como você tem enxergado as coisas que você tem hoje. É muito importante a forma como você enxerga. Eu vou falar sobre isso e logo termino, e nós vamos continuar essa mensagem na semana que vem. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo de número 16, diz: segundo o livro de Samuel, capítulo 6,
versículo de número 16. Diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então a Bíblia diz que ela viu, ela enxergou Davi e ela desprezou no seu coração. Davi era marido de Mical. Ela enxergou aquilo que ela tinha com desprezo. Ela desprezou aquilo que ela tinha dentro do seu coração. E diz o versículo de número 23: E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Como você tem enxergado as coisas que você tem hoje? Como você tem enxergado aquilo que Deus te deu hoje? Não despreze aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Nós perdemos aquilo que desprezamos. Nós costumamos perder tudo aquilo que nós desprezamos. A Bíblia fala de um homem chamado Esaú, que desprezou o seu direito de primogenitura. A Bíblia fala que ele desprezou e ele perdeu aquele direito. Quando nós desprezamos algo que Deus nos dá, nós costumamos perder. Pastor, as coisas estão difíceis, eu tenho tão pouco dinheiro. Não despreze. Pastor, esse emprego é uma batalha, é uma luta por dia, eu já estou cansada. Não despreze aquilo que você tem. Pastor, a minha família é só confusão, como que eu vou conseguir? Meus filhos só me dão trabalho. Não despreze os filhos que você tem hoje. Não despreze a sua família. Não despreze aquilo que você tem, porque existe uma bênção em você, naquilo que Deus te dá. Lembra que no domingo passado nós falamos sobre a parábola da dracma? Era uma dracma, mas ela procurou. Ela deu valor, dê valor para aquilo que você tem. Não olhe com desprezo, pode estar difícil, mas olhe com olhos de amor. Deus te deu. Pastor, essa saúde está complicado. Não despreze. Pastora, tem tão pouco dinheiro. Não despreze. Pastora, eu estou cansada das pessoas do meu trabalho. Não despreze aquilo que você tem hoje. É com aquilo que você tem que Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Amém? Então eu quero finalizar com você dizendo como você tem enxergado as coisas. Enxergue batalhas como formas de promoção. Deus está te levando para o seu propósito. Essa luta não vai te matar, só vai acelerar o seu destino. Enxergue aquilo que você tem como um tesouro que Deus te dá e vai multiplicar. Coloque as mãos no seu coração. Senhor, obrigada pela sua palavra. Hoje nós começamos, no domingo que vem nós vamos terminar. Obrigada.